sido declinado, o modelo nosso, que era Portugal, tinha sido declinado em 1889. Não é espantoso saber disso? Em 1889, a Guarda Nacional Republicana, que não tinha esse nome naquele momento, já adotava o ciclo completo de polícia e tinha abandonado o inquérito policial. O inquérito policial que nós usamos aqui é o mesmo que apurou a responsabilidade de Tiradentes. É o mesmo modelo, com algumas mudanças. E nós aqui achamos que isso é uma teoria fantástica, as universidades se debruçam o tempo inteiro, né? Você sabe disso, se debruçam o tempo inteiro em ensinar grandes teorias, né, da persecução penal desenvolvida com o inquérito policial, mas esquece de observar a linha da lei, que diz lá que todos os feitos criminais devem ser o quê? Investigados. Eu vou apostar a dizer para os senhores que eu não tenho estatística de 1980 para baixo. Mas eu vou apostar com os senhores que esses 10% estão assim no Brasil inteiro desde 1941. Eu tenho elementos para dizer isso. Eu posso dizer. Aí vem as pessoas e falam assim, puxa, mas lá nós preferimos que fosse carreira única na Polícia Militar. Não, para adotar o ciclo completo de polícia, nós precisamos desmilitarizar. Por quê? Por quê? Eu não estou entendendo. Os senhores querem o quê? Então, qual é a jogada? Qual é o negócio? Porque eu só posso pensar nessa maneira. Qual é a grande jogada? O que tem por baixo disso? Qual é o preconceito que os senhores têm? Não! Os senhores levarão o indivíduo lá para ser ouvido no quartel. Onde? Nenhum policial leva a lugar nenhum lá fora o cidadão que cometeu o crime. É coletado ali no ato. Quando entrega, entrega para o sistema prisional. Como eu disse aqui, filmado o tempo inteiro. Dentro da viatura também. Dentro da viatura também. Isso é garantir direitos humanos. Isto é responsabilidade. Isto é profissionalismo. Isso é apurar a técnica. Se a lei não se coaduna com esta realidade, a lei precisa ser mudada. Porque desde 1941, nós apenas fazendo esforço para apurar 10% dos crimes, é apostar na escola do jovem da periferia que adota vender tráfico, entregar aquela história que todos nós conhecemos e que depois vai para a bandidagem e é morto pelo policial, que é o bandido. Para a sociedade nossa, o policial é o bandido. Não, ele não tem antecedente. É claro que não tem. 90% dos crimes não são apurados. Mas ele estava portando um parafal. Ah, não, aí então... bom, nós vamos pensar. Agora já existe até algumas teorias, Dr. Roth, que sustenta que o marginal também tem direito à legítima defesa. A teoria mais esdrúxula do mundo. Conversei com o professor Jorge Miranda, constitucionalista da Universidade de Lisboa, sobre esse assunto, escritor do mais emérito sobre o tema. Ele falou, meu Deus, vocês estão no inferno. O termo que ele usou, magistrado está falando isso? E nós temos aí situações especiais contra os policiais militares, sem falar outras, que a gente não vai aqui discorrer. Mas, pelo adiantado da hora, eu vou terminar aqui dizendo aos senhores o seguinte: o Brasil precisa de pessoas que têm fé naquilo que têm consciência. Não é possível nós aceitarmos circunstâncias como essa, de desvalorização, de desmotivação, como tem feito, e é verdade,
né? O governador do estado, o PSDB aqui no governo de São Paulo. E a sociedade deveria ter conhecimento disso tudo que falei, de sobejo. Só que todas as vezes que nós somos procurados na associação, eu não sei se os senhores sabem, eu sou secretário-geral da AMI Brasil, né? AMI Brasil, Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Também sou diretor para os estados do Sudeste da FENEM, Federação Nacional das Entidades Militares. Eleito, que fui, não fiz propaganda nem nada, apenas me escolher. Mas uma coisa eu quero deixar claro: todas as vezes que nós somos procurados, nós temos que nos esforçarmos em entender e depois sermos bloqueados por aquilo que nós falamos e que interessava pela mídia radiotelevisada. Gravam aquilo, separam o que nós falamos e colocam aquilo que pode ter impacto para aquela população, né, etc. Assim como na televisão, também do mesmo modo. Recentemente, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, fui abordado por um cidadão que escreveu, que é o principal responsável por escrever a PEC 51 do Senado Federal para desmilitarizar as polícias. Então eu perguntei para ele: bom, o senhor, obviamente, sabe das particularidades sobre as questões de desmilitarização na situação que nós vivemos. E eu posso discorrer sobre isso longamente. Por que o senhor está fazendo isso? Não, porque existe uma tendência mundial em desmilitarizar. Por exemplo, a Bélgica. Eu falei: a Bélgica, eu estive lá. A Bélgica, eu estive lá. Como é que o que o senhor sabe sobre a Bélgica? Não, era gendarmeria, agora passou a ser Polícia Federal. E continua militar. Não continua. Eu estou com um endereço aqui. Você quer ligar pelo meu celular para o coronel Raul Carlier, meu amigo pessoal, na Bélgica, agora, e perguntar se ele, coronel, ele é civil? Eu vou fazer outra pergunta. Vamos começar pela Finlândia, Suécia, Dinamarca. Me aponte Polônia, Albânia. Albânia, que até outro dia era o único partido, né, comunista de linha chinesa do mundo. Nem a China era mais, eles continuavam sendo. Albânia, como é que é a polícia lá, hein? Não me aponte, me apontei. É bem verdade que todas as sociedades que têm polícia militar também têm as suas civis, e aqui nós não queremos ser diferentes de ninguém. Nem acho que nós queremos militarizar os policiais civis e nem achamos que é conveniente para o Estado, na situação que nós vivemos, desmilitarizar as polícias. Eu acho que não seria conveniente. Aí vem, e já me foi passado isso, né, aquela visão de que a polícia militar levaria cidadãos para o quartel para arrancar, esse é o termo, lá os seus testemunhos, as suas confissões. E que veja, por exemplo, o que aconteceu no período da ditadura. Eu vou dizer aos senhores aqui: me apontem um único lugar, um único destacamento da Polícia Militar, um único pelotão, alguma única companhia, independente ou não, um batalhão ou um comando de área da Polícia Militar no Brasil, aonde foi feita tortura para qualquer cidadão. Me aponte um único. Os senhores querem que eu fale quem fez a tortura no regime militar? E que antes da tortura ideológica, como nós conhecemos aí, fazia, por exemplo, e eu sou desse período, eu posso dar o meu testemunho, os esquadrões da morte. Quem eram as pessoas? Eu vou dizer para os senhores. Tinha endereço. Aqui em São Paulo era lá no General Osório, no Largo General Osório. Era o DOPS. Não era? Sérgio Paranhos Freire usava a estrela de coronel? Correinha, Fininho 1, Fininho 2, Zé Guarda.
Quem era o Zé Guarda? Da Polícia Militar. Não, não, não. Era um optante à Polícia Civil, porque era a Guarda Civil e não quis ser integrado na Polícia Militar quando houve a unificação em 1970. Entenderam porque ele chamava Zé Guarda? Fazia parte do Esquadrão da Morte. O doutor Bicudo cansou de falar sobre isso, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de dizer que nós vamos levar alguém no quartel para arrancar testemunho. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Porque eu tenho mais de 60 anos, o suficiente discernimento moral para falar o que estou falando aqui, e porque tenho fé no Brasil. Aprendi isso. Acho que a sociedade brasileira é vilipendiada no aspecto da segurança pública, vilipendiada dia e noite. Mas, pelo regime que nós adotamos na Polícia Militar, os senhores podem ter certeza. Os senhores vão ligar 190, e antes era 227-3333, sem ficha, e os senhores terão alguém do Estado lá dando apoio para os senhores, nas circunstâncias que todas as coisas contrárias possam apresentar para o policial. Se não é a polícia, é o bombeiro. Alguém tem dúvida? Por que nós fazemos o resgate do bombeiro? Os senhores sabem por que nós fizemos o resgate do bombeiro? Tem ideia? Porque aqueles responsáveis pelas ambulâncias se negavam a ir nos locais onde a sociedade mais precisa, nas favelas, nas encostas de barranco, nos locais que não têm acesso. A Polícia Militar fez lá no Bombeiro, e é um grande sucesso, todo mundo sabe o que tem feito o resgate do bombeiro que hoje integra a Polícia Militar, aqui em São Paulo. Nós sempre fomos exemplos. O 190 começou aqui em São Paulo, espalhou para o Brasil inteiro. O 193, idem. E tudo ou mais. Nós temos orgulho de fazer o que nós fazemos e não rasgamos a nossa história e nem permitimos que alguém rasgue. Dizer que nós somos fruto da ditadura porque mudaram o nosso nome original é Força Pública. Aliás, é um nome que a Organização Nacional das Nações Unidas adota como força de interesse da segurança pública. Não é um nome comum, é um nome especial, Força Pública, força da sociedade. Nós queremos independência, nós queremos respeito, nós exigimos de todos, para interesse de todos, que essa polícia permaneça como está. Sobre a questão da carreira única, só para arrematar aqui, para não ir mais além no tempo dos senhores. Carreira única na Polícia Militar de São Paulo existe desde 1980. Sabe por que existe? Eu vou dizer para os senhores. Porque qualquer policial, mesmo no último dia do seu trabalho, pode prestar vestibular na academia e fazer o curso de oficiais da Polícia Militar. Esse ano, 2015 para 2016, nós temos aí algumas coisas. O número de 2014 é mais preciso, porque não terminou ainda o processo. 2014, 73%. 73% de policiais que entraram na academia são da tropa, como nós chamamos. Não é interessante que haja a possibilidade de alguém de fora vir e participar e saber o que nós fazemos aqui? Eu acho. Portanto, se alguém vem de fora, 27% vem de fora, para nós, é o que nós chamamos de uma oxigenação do nosso sistema. Nós temos policiais militares que se formaram agora dia 15, para ser mais preciso, dia 12, né? Dia 12, que foi a formatura, antecedeu por causa das coisas todas que estão acontecendo. Nós temos policiais que têm 23 anos de serviço, rígidos, com inteligência, que prestaram exame várias vezes para chegar ao oficialato.
Nós temos carreira jurídica, sim, carreira única, sim. Como é a polícia como é o constable na Inglaterra, como é a gendarmerie e assim por diante. Nós temos orgulho de ter referência sobre aquilo que é feito nos outros países, mas nós temos orgulho por tudo isso, pelo serviço que nós prestamos. O meu policial faz 12 por 36 há muito tempo, e eu desconheço quem faça isso. Nessas 36 horas de folga, ele responde no tribunal, no Ministério Público, no próprio quartel, etc. Quem faz isso? No Estado. Salário inicial do policial é R$ 2.901. Sabe qual é o salário do escrevente do Tribunal de Justiça? Para fazer uma comparação? R$ 4.830. Está aí no Diário Oficial da Justiça para preencher os quadros. Está errado o tribunal? Não, está certíssimo. O tribunal está certíssimo em colocar 4.830. Eu estou apenas me referindo à diferença de funções e os riscos compatíveis a cada uma da situação. Pergunta se alguém do tribunal trabalha no feriado, sob chuva, tempestade, raio, etc. Pergunta. Na favela, onde você pisa e tem a fossa séptica e você afunda o pé lá dentro. Fossa séptica de 30 a 40 centímetros. E o policial vai lá. Socorrer, muitas das vezes, 75% da citação aqui, dos chamados. Socorrer, garantir a vida, a liberdade das pessoas, a segurança e a propriedade. Resumir aqui a Constituição da República, o seu artigo 5º inteirinho, e toda a demagogia que vem de resto. Fiquei 35 anos na polícia com muito orgulho, fiz o que fiz e continuo acreditando. Mas eu não acredito só na polícia, eu acredito no Brasil. Por isso a minha proposta de mudança dessas regras que são tão lesivas à situação do nosso país. Só para lembrar, Cabo Verde tem 1.400.000 habitantes, e a outra, que são ilhas, tem 560.000 habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se os senhores estiverem contentes com esse prato,